Olá, bom dia. Eu sou a Bárbara e faço parte do projeto Super Enem. Hoje nós vamos falar sobre eletroquímica. Vamos conhecer um pouco sobre o funcionamento da pilha, suas características e vamos aprender a calcular a voltagem de uma pilha. Bem, nós sabemos que hoje em dia a vida em sociedade é totalmente dependente da eletricidade. Utilizamos a eletricidade para tudo, para gravar essa aula, para estudar, nos hospitais, em nossas residências, nas indústrias, em tudo. Mas afinal de contas, o que é eletricidade? Bem, chamamos de eletricidade a corrente elétrica transmitida através de fios. A corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons, seguindo de um ponto para outro. A passagem desse fluxo de elétrons é capaz de realizar um trabalho, por isso a corrente elétrica é considerada uma forma de energia. Como é que é gerada a corrente elétrica? Bom, a corrente elétrica ela pode ser gerada lá nas usinas geradoras de energia elétrica, a partir dos geradores, que transformam a energia mecânica de uma queda d'água, a energia mecânica do movimento de uma pá eólica. Esses geradores vão transformar essas outras formas de energia em energia elétrica. É assim que a energia elétrica chega, por exemplo, às nossas residências. E existe uma outra forma de geração de energia elétrica, também muito utilizada no cotidiano, que é aquela gerada pelas pilhas e pelas baterias, utilizada nos nossos componentes eletrônicos, por exemplo, aparelhos de smartphone, notebooks, controle remoto, etc. Bem, essa forma de geração de energia elétrica, a partir de reações químicas, que é o que constitui as pilhas e baterias, é o foco do nosso estudo de hoje, certo? Ok? Bom, as pilhas e baterias fornecem eletricidade a partir de reações químicas. Essas reações químicas que são capazes de gerar eletricidade são reações químicas que envolvem a transferência de elétrons de um átomo ou de uma espécie química para outro. Essa transferência de elétrons é o que é capaz de gerar a corrente elétrica e esse tipo de reação que envolve a transferência de elétrons é chamado de reação de oxirredução ou simplesmente reações redox. Por exemplo, o processo de enferrujamento do ferro é uma reação que envolve transferência de elétrons do átomo de ferro para o átomo de oxigênio. Nessa reação química, os 4 átomos de ferro vão ceder num total de 12 elétrons para os 6 átomos de oxigênio que vão reagir com o ferro. Bem, o oxigênio ele reage com muitos metais, isso nós já sabemos. E como esse é um tipo de reação muito comum, na antiguidade já foi dada a esse tipo de reação de vários materiais com oxigênio, foi dado o nome de oxidação. Então, antigamente, essas várias reações de vários materiais, principalmente metais com oxigênio, eram chamadas comumente de reações de oxidação. Posteriormente, com o desenvolvimento da ciência, os cientistas concluíram que, nesses tipos de reação, na grande maioria das reações que envolvem o oxigênio acaba recebendo elétrons de outros átomos ou de outras espécies químicas. Então, a palavra oxidação, que antes se referia a uma reação com oxigênio, depois ela passou a ser considerada como uma reação química onde uma espécie cede elétrons para o oxigênio, ok? Bom, na formação da ferrugem, como o ferro cede elétrons para o oxigênio, nós dizemos que ele se oxida. Bem, aqui a gente percebe que o ferro, na sua forma metálica, tem carga elétrica zero. Mas quando ele reage com o oxigênio, ele se transforma num cátion, que tem carga mais 3. Então vejam que, ao ceder elétrons, a espécie química ela tem sua carga aumentada. Essa carga, que pode ser uma carga real, como no caso do ferro, ou uma carga teórica, como no caso de substâncias covalentes, nós chamamos de número de oxidação, determinado pela sigla NOx. Pois bem, vejam que o ferro, ao reagir com o oxigênio, ao ceder elétrons para o oxigênio, ao se oxidar, teve o seu número de oxidação aumentado de 0 para mais 3. Em contrapartida, o oxigênio que recebeu esses elétrons cedidos pelo ferro teve o seu NOx diminuído de 0 para menos 2. O oxigênio antes estava numa ligação covalente com ele mesmo,
carga zero. E depois ele passou para a forma iônica, oxigênio 2-. Sua carga diminuiu, foi de 0 para -2. Então vejam só, quando o ferro se oxida, sua carga aumenta. Toda espécie que se oxida, que cede elétrons, tem sua carga aumentada. E, em contrapartida, a espécie que recebe os seus elétrons, que recebe os elétrons cedidos por outro, vai ter a sua carga diminuída. Bom, a gente diz que a espécie que recebeu os elétrons, no caso dessa reação em específico, o oxigênio, a gente diz que ele se reduziu. Então, a espécie que cede é a espécie que se oxida, a espécie que recebe os elétrons é a espécie que se reduz. Daí o surgimento dos termos oxidação, que se refere à perda de elétrons, e redução, que se refere ao ganho de elétrons. É importante perceber também que, para uma espécie receber elétrons de outra, outra tem que doar. E para uma espécie doar elétrons, tem que ter outra para receber. Então, a oxidação e a redução são fenômenos casados. Para que uma espécie se oxide, outra tem que se reduzir e vice-versa. Daí o surgimento dos nomes agente oxidante e agente redutor. Vejam, no caso da formação da ferrugem, a reação que a gente viu, o ferro cede elétrons para o oxigênio. Quando ele faz isso, ele está provocando a redução do oxigênio. Então, o ferro, ao se oxidar, provoca a redução de outro. Ele é o agente redutor. E a espécie que se reduz, o oxigênio? Quando o oxigênio recebe elétrons do ferro, ele está colaborando com a oxidação do ferro. Então, ao se reduzir, o oxigênio é o agente oxidante, já que ele provoca a oxidação de outra espécie química, ok? Bem, as pilhas e baterias vão produzir energia elétrica a partir desse tipo de reação, a partir de reações de oxirredução. Mas como é exatamente que vai se dar essa produção de eletricidade? A gente viu que a corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons. Ora, em uma reação química de transferência de elétrons, a gente pode canalizar, fazer com que esse movimento de elétrons siga um determinado fluxo. Se esse fluxo se der através de um fio, a gente vai ter a geração de corrente elétrica e a gente vai ter a possibilidade de utilizá-la para realizar trabalho, para mover um ponteiro de um relógio, por exemplo, certo? Bem, em uma reação de oxirredução, nós podemos desmembrar os processos de oxidação e de redução. Vejamos só. Nessa reação que está colocada aqui, o ferro ele vai perder elétrons. Cada átomo de ferro vai perder 3 elétrons. Então, ele vai passar para um estado neutro, vai passar de um estado neutro para um estado oxidado. Nós dizemos que isso é a semi-reação de oxidação. Já o oxigênio vai receber, cada átomo de oxigênio vai receber 2 elétrons. A gente diz que isso é a semi-reação de redução, ok? O ferro, o agente redutor, o oxigênio, o agente oxidante. Vamos lá, aqui as semi-reações. O ferro se transforma em ferro 3+, ao perder cada ferro 3 elétrons. Como nós temos um total de 4 átomos de ferro, eles juntos vão ceder um total de 12 elétrons, já que cada um vai ceder 3. Essa reação que está posta aqui em cima é a chamada semi-reação de oxidação, ou semi-reação do redutor, já que o ferro, que se oxida, é o agente redutor. Embaixo, nós temos o oxigênio, 6 átomos de oxigênio no total, recebendo esses mesmos 12 elétrons que o ferro cedeu. E aí, cada oxigênio vai sair de um estado neutro para um estado de ânion bivalente, com 2 cargas negativas. Essa é a semi-reação de redução. Observem que sempre que há uma oxidação, há uma redução, e os elétrons vão estar em lados opostos da seta. Na oxidação, os elétrons estão depois da seta, os elétrons foram cedidos, é como se fosse um produto. E na redução, esses elétrons vão estar antes da seta, já que eles vão atuar como um reagente. Bom, a primeira pilha idealizada foi a chamada pilha de Daniel,
graças ao nome do seu inventor, do seu idealizador. A pilha de Daniel era baseada numa reação de oxirredução entre o zinco e um sal de cobre, o sulfato de cobre, certo? O átomo de zinco reage com o sal de sulfato de cobre, cedendo elétrons para o cobre. O cobre, que inicialmente estava no estado de cátion, passa para a sua forma metálica, e o zinco, que estava na sua forma metálica, passa para a forma de cátion. Vejam, o zinco cede 2 elétrons para o cobre 2+, que é o cobre que está na composição do sulfato de cobre, CuSO4, certo? Se ligarmos o zinco e o cobre a partir de fios, nós vamos ter aí a formação, a produção de uma corrente elétrica, já que os elétrons irão espontaneamente seguir do zinco para o cobre. E foi assim que Daniel projetou a sua primeira pilha, a famosa pilha de Daniel. Vejamos como é a sua montagem. Nós temos aqui as chamadas semicélulas, 2 compartimentos separados. No primeiro compartimento, nós temos um eletrodo de zinco, uma placa metálica de zinco mergulhada num sal de zinco. E do outro lado, uma placa metálica de cobre mergulhada no sal de cobre, o sulfato de cobre. Ao colocarmos esses 2 eletrodos, essas 2 placas metálicas em contato, naturalmente os elétrons vão fluir do zinco para o cobre. Sim, porque é uma tendência natural desses 2 metais que, quando em contato, os elétrons saiam do zinco e cheguem ao cobre. É uma reação espontânea. É interessante observar que a separação entre essas células não é uma separação total. Essas células são separadas por uma membrana porosa que permite a passagem desses cátions e ânions por ela, para que o circuito se feche, para que a carga elétrica, para que os elétrons que saiam do zinco para o cobre nesse movimento, o circuito se fecha com o movimento de cargas no sentido oposto, atravessando essa placa porosa que separa as 2 semicélulas do zinco e do cobre. Bem, como os elétrons fluem do zinco para o cobre, é como se eles estivessem sendo repelidos pelo zinco. Então, nós dizemos que o zinco é o eletrodo negativo. Sinalizamos ele com o sinal negativo e o chamamos de anodo. Já o eletrodo de cobre, que é como se atraísse os elétrons, nós dizemos que ele é positivo, porque carga positiva atrai negativa. Então, o eletrodo de cobre é o eletrodo positivo, que nós vamos chamar de catodo. Então, o anodo é de onde saem os elétrons, é onde ocorre a oxidação, e o catodo é aonde chegam os elétrons, é onde ocorre a redução. Bom, com o tempo de funcionamento da pilha, com o decorrer de seu funcionamento, ela vai adquirindo esse aspecto. Por quê? Porque, veja só, o zinco vai se oxidar. Ele vai perder 2 elétrons e vai formar o cátion de zinco 2+, que vai sair da placa e seguir para a solução. Na semicélula do cobre acontece o inverso. Quando os elétrons chegam no eletrodo de cobre, eles vão atrair os cátions de zinco que estão na solução, que vão para lá neutralizar esses elétrons. Como consequência, o eletrodo de zinco vai se desgastando com o funcionamento da pilha e o eletrodo de cobre vai ficando cada vez maior, cada vez mais espesso. A pilha, ela em um determinado momento, ela para de funcionar, não porque os reagentes acabaram, mas porque a reação atinge o equilíbrio químico. A pilha de Daniel pode ter ainda outras montagens. Ao invés da membrana porosa separando as 2 semicélulas, podemos utilizar a ponte salina, que é uma ligação entre as 2 soluções que compõem as 2 semicélulas, totalmente preenchida com uma solução salina, uma solução eletrolítica que permite o fechamento do circuito, que permite a passagem de cargas de uma célula para a outra, tá? Então vamos lá, só para ficar claro. O eletrodo, onde ocorre a oxidação, de onde saem os elétrons, é o eletrodo negativo e se chama anodo. E o eletrodo onde ocorre a redução, aonde chegam os elétrons, é o eletrodo positivo e é chamado de catodo. Essa nomenclatura é extremamente importante. Bom, as pilhas costumam ser representadas por uma notação, uma representação de como ela é montada. Essa notação da pilha de Daniel está colocada aí na tela.
Vejamos só, a gente tem zinco sólido, indicando o eletrodo de zinco, barra zinco 2+. Esse zinco 2+ é o zinco que está lá na solução onde está mergulhado o eletrodo de cobre. Ele geralmente está na forma de um sal. No caso lá, estava ligado ao sulfato de zinco, e a concentração dessa solução, cuja concentração padrão é 1 mol por litro. As duas barras representam a ponte salina, a parede porosa, a separação entre as duas semicélulas. E aí nós vamos ter do outro lado o cátion de cobre, que é quem realmente vai se reduzir, que é quem realmente vai receber os elétrons cedido pelo zinco, separado do eletrodo de cobre, representado pelo Cu, o zerinho sobrescrito, e a temperatura padrão de operação das pilhas, 25 graus Celsius. Então vejam, as duas barras que estão lá no centro, que representam a ponte salina ou a placa porosa de porcelana, elas separam o anodo, que fica à direita, do cátodo, que fica à esquerda. E os reagentes da reação que realmente acontece, eles vão estar colocados na ordem das transformações na qual elas se realizam. Bom, vamos fazer uma questão para a gente trabalhar esses conceitos? Bora aqui. Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo. Elas estão presentes em controles remotos, relógios, rádios, celulares, etc. As semi-reações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. Existem várias montagens de pilha. A de Daniel é só um exemplo. Aqui está colocada outra pilha, certo? Aí a questão pede o seguinte: pode-se afirmar que... Ela vai te dar 5 afirmações e nós vamos analisar cada uma para ver qual delas é a verdadeira. Vamos lá para a primeira. Item A. É uma pilha ácida. Vamos observar para essas equações químicas, a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Olhando para essas reações, a gente já pode perceber, tanto em uma como em outra, a presença de duas hidroxilas, 2OH-. Hidroxila é característica de ambiente alcalino, o oposto do ácido. O ácido é caracterizado pela presença do H+. Então, essa pilha não pode ser uma pilha ácida, ela é uma pilha alcalina, verificado de forma muito clara pela presença das duas hidroxilas nas duas semi-reações. Então, o item A está errado. Item B. Apresenta o óxido de prata. Quem é o óxido de prata? De prata é o Ag2O, o primeiro reagente da segunda equação, Ag2O, óxido de prata. Apresenta o óxido de prata como anodo. Vamos recapitular? Quem é o anodo? O anodo é a espécie que se oxida, a espécie que cede elétrons. Na semi-reação do anodo, os elétrons vão aparecer lá nos produtos. Vamos olhar a semi-reação em que aparece o óxido de prata, que é a segunda reação. Ag2S mais H2O mais 2 elétrons igual a... Os elétrons não estão nos produtos, os elétrons estão nos reagentes, indicando que esse óxido de prata não vai estar se oxidando, não. Ele vai estar se reduzindo, já que os elétrons estão lá do lado dos reagentes. Ele vai estar recebendo os elétrons, ele vai estar se reduzindo. O óxido de prata, na verdade, é o cátodo e não o anodo, como sugere o item B. Item C. Apresenta o zinco como agente oxidante. O zinco aparece na equação de cima. Vamos ver lá. O zinco mais 2 hidroxilas igual a óxido de zinco, água e 2 elétrons. O zinco está aqui, os elétrons estão lá depois da seta. Então, o zinco ele vai estar se oxidando, ele vai estar perdendo os elétrons, já que os elétrons aparecem lá nos produtos. Então, o zinco está se oxidando, ele é o anodo. E a espécie que se oxida provoca a redução de outra. A espécie que se oxida é o agente redutor. O item C diz que ele é o agente oxidante. Errado, ele é o agente redutor. Item D.
tem como reação da célula, que é a equação global da pilha, tem como reação da célula a seguinte reação: zinco sólido mais óxido de prata igual a óxido de zinco mais 2 pratas. Como é que a gente chega à reação global da pilha, que a gente pode chamar também de reação da célula? Nós vamos somar as duas semi-reações. Aqui está posta a semi-reação de oxidação, que é a de cima, porque os 2 elétrons estão nos produtos, com a semi-reação de redução, que é a de baixo, porque os 2 elétrons estão nos reagentes. Vamos somar essas duas semi-reações e vamos obter a equação global. É importante que, nessa soma, os elétrons sejam cancelados, eles não podem aparecer na equação global. Do jeito que essas equações estão postas, já dá para cancelar os elétrons sem ser necessário multiplicar nenhuma por nenhum número. Então, a gente percebe que, nessa soma, eu cancelo os elétrons, que na semi-reação de oxidação está nos produtos e na de redução está no reagente, assim como cancelo as 2 hidroxilas, que também aparecem em lados opostos da seta. Tudo que é igual em lado oposto da seta, eu cancelo. E aí somo o resto dos reagentes e produtos que não foram cancelados. E ao fazer essa soma, eu obtenho exatamente a reação que está colocada no item D. Então, sim, a equação do item D é a equação global da pilha, que nós também chamamos de reação da célula, obtida pela soma das duas semi-reações, com a atenção de se cancelar os elétrons. Item D está correto. Vamos ao item E. Apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de prata para o eletrodo de zinco. Ela está dizendo que os elétrons vão seguir da prata para o zinco. Mas vem cá, os elétrons eles vão seguir de quem para onde? Eles vão sair do anodo, que é a espécie que se oxida, para o catodo, que é a espécie que se reduz. E a gente já viu aí pelas semi-reações que o anodo é o zinco e que o catodo é a prata. Então, o fluxo de elétrons vai ser do eletrodo de zinco para o eletrodo de prata, e não o que está escrito no item E, que ele está dizendo o contrário, certo? Ok? Então, aqui a gente tem o item D como resposta. Mas vamos lá. O que é que impulsiona esses elétrons do anodo para catodo? É a chamada força eletromotriz, é uma força. E essa força vai ter uma maior ou menor intensidade dependendo dos materiais que estão em contato. Ela é influenciada principalmente pela natureza dos materiais que constituem os eletrodos, mas também em menor parcela, também é influenciada pela concentração das soluções e pela temperatura de operação da pilha. Bom, graças ao eletrodo padrão de hidrogênio, foi possível estabelecer os chamados potenciais de eletrodo para vários materiais, e existem as tabelas de potencial padrão de eletrodo. Essas tabelas, elas trazem o potencial padrão de redução. O potencial de redução é o que a gente considera como padrão, que é o valor que está aqui à direita nessa tabela, que é simbolizado pelo E0. Ele é o oposto do potencial de oxidação, mas o potencial de oxidação não é considerado padrão, e sim o de redução, por isso que as equações que são mostradas nessa tabela, vejam só, são equações de redução. O elétron está sempre no reagente. Bora lá. Então, existem tabelas com potenciais padrão de redução estabelecido para várias substâncias, para vários reagentes, e com isso a gente consegue calcular a diferença de potencial entre dois materiais que constituem uma pilha. Quanto maior essa diferença de potencial, maior vai ser a força, maior vai ser a capacidade de realizar trabalho da pilha, tá? Esse cálculo da diferença de potencial, ele é dado pela expressão diferença de potencial, que é esse ΔE, igual ao potencial padrão do catodo, que é aquele que vai de fato se reduzir, menos o do anodo, que é a espécie que vai se oxidar. Chamamos esse ΔE de diferença de potencial, porque de fato é a diferença entre os potenciais padrão dos eletrodos, mas também chamamos de força eletromotriz, afim, que é a força que vai impulsionar os elétrons do anodo para o catodo, certo? Ok? Vejamos aqui uma observação.
O lítio tem como potencial padrão de redução o valor menos 3,04 volts. E na sua oxidação, a gente tem o valor oposto, o valor positivo. Ou seja, quando eu coloco o lítio em contato com o hidrogênio, quem vai ter um maior potencial de redução? O do lítio é menos 3,04. É negativo. O do hidrogênio é zero. Então, o valor numérico do potencial de redução do hidrogênio é maior. Então, colocando lítio e hidrogênio como eletrodos de uma pilha, como o hidrogênio tem o maior potencial de redução, ele é quem vai se reduzir, forçando o lítio a se oxidar. Então, o que determina quem vai se reduzir, quem vai se oxidar, são os potenciais padrão de eletrodos, potenciais padrão de redução. A espécie que tem maior potencial de redução se reduz e a que tem menor se oxida, tá? Lembrando que uma pilha pressupõe uma reação espontânea. Logo, como o potencial padrão de redução do cátodo vai ser maior, esse valor, essa diferença vai ser sempre positiva. Vamos fazer um exemplo para melhorar essa compreensão? Bora lá. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa da força eletromotriz, a FEM, a diferença de potencial necessária ao seu funcionamento. Considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio e iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações apresentadas. Vamos lá. A gente tem aqui a semi-reação de redução do iodo, a semi-reação de redução do lítio. E pelos potenciais padrão de redução, a gente vê que o iodo tem um valor maior, mais 0,54. Daqui a gente já vai saber que o iodo é a espécie que vai se reduzir, vai ser o cátodo, e o lítio, a espécie que vai se oxidar, vai ser o anodo. Certo? Vamos lá, vamos fazer o cálculo dessa força eletromotriz? A gente aplica a fórmula, tá? Diferença de potencial ou força eletromotriz vai ser o potencial padrão de redução do cátodo, que é o maior valor, que é o mais 0,54, menos o do anodo, que é o menor valor, certo? E esse valor vai dar 3,59 volts. Mas atenção, isso é o valor de uma pilha. A questão, ela me fala que há uma associação em série de 3 pilhas. Em associações de pilhas, eu vou somar os valores do número de pilhas associadas. Então, eu vou multiplicar essa voltagem para uma pilha por 3, já que são 3 pilhas associadas, obtendo o valor de 10,77 volts. Então, essa voltagem, ela é a voltagem adequada para operar qual desses aparelhos que está colocado na tabela. O 10,77 se encaixa aqui, ó, no carrinho de controle remoto, que tem faixa de força eletromotriz de 10,5 a 10,9. Aqui a gente tem o item 4. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje, um pouquinho sobre pilhas, um pouquinho sobre cálculo da voltagem de uma pilha. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!